pessoal, agora é oficial, então vamos começar o nosso encontro, o nosso evento aqui. Primeiramente eu quero agradecer de coração a presença de cada um aqui nessa sala, porque a gente sabe que nos dias de hoje tirar uma horinha, sabe, para se dedicar para a gente aprender alguma coisa diferente ou ouvir alguma coisa é muito difícil conciliar todas as coisas ao mesmo tempo. Então eu queria agradecer de coração a presença de cada um. Eu me chamo Rafael, né? Alguns dessa sala aqui já me conhecem, né? Já trabalharam comigo, outros não me conhecem. E hoje sou sócio da Learn, sócio-diretor da Learn, fundador do programa Cientista do Bem. E nesse programa, nossa especialidade basicamente é desenvolver habilidades que hoje estão listadas num fórum, né, num fórum econômico global. Eu já encaminhei para vocês o link desse fórum. Né? É um fórum que acontece frequentemente em Davos. É um fórum que fala sobre diversos temas da economia e um deles é a parte voltada à industrialização, voltada às empresas e às competências e habilidades que os profissionais precisam desenvolver ao longo do tempo, né? Para atender esse novo mundo que a gente vive. E dessa lista, a nossa especialidade é desenvolver alguma dessas habilidades. Uma delas, por exemplo, é o pensamento crítico, né? Outra habilidade que eu desenvolvo também nas nossas formações é o pensamento criativo. Além disso, o método científico, principalmente voltado para encontrar causas raiz de qualquer tipo de problema, é usado também para otimizar parâmetros de processo, desenvolver produtos mais eficientes, buscar a melhor relação custo-benefício em projetos, tornar mais leve, né? Tornar mais leve os processos administrativos. Então, além disso, a gente acaba aplicando todas essas habilidades para interpretar indicadores, só que com uma abordagem mais analítica. E é nesse ponto que eu quero apresentar para vocês, né, uma forma diferente de olhar, uma forma talvez um pouco mais inteligente de a gente olhar os indicadores, conversar com eles de uma outra forma, né? Bom, eu sempre começo os meus trabalhos sempre fazendo questionamento para mim mesmo, né? E aqui eu vou começar a me questionar com a coisa mais básica de todas elas. Aparentemente tudo é básico, tudo é meio óbvio, mas nem sempre é. Né? Então, sobre indicadores, né? Estou falando de indicador, todo indicador ele tem uma função de orientar uma ação que eu tenho que fazer agora, mas que vai impactar num futuro. Esse futuro pode ser daqui a uma hora, pode ser daqui a um dia, daqui a um ano, enfim. Futuro é um termo que não tem prazo, né? Não tem uma data limite, né? Para esse futuro acontecer. Então, se todo indicador tem essa função de me orientar, o que eu tenho que fazer agora, né? Para pensar no melhor resultado futuro, eu vou convidar vocês a imaginar agora uma rua, certo? Uma rua sem saída, né? E nessa rua sem saída, o indicador nada mais é do que uma plaquinha que a gente vê, né? Não é uma placa nova, é uma placa que indica lá que é uma rua sem saída. Eu tenho duas placas aqui. Eu vou colocar essa placa no começo da rua e vou colocá-la no fim da rua. Se eu estiver com essa placa no início da rua, eu, gestor, consigo chegar e decidir o que é que eu vou fazer agora, pensando no melhor resultado futuro. Ou seja,
Será que eu sigo dentro da rua ou eu retorno? Então, esse indicador no começo da rua permite com que eu faça isso, né? Ele me indica uma situação em que eu posso tomar uma decisão agora, mas pensando no melhor resultado futuro para mim. Agora, se esse mesmo indicador estiver no fim da rua, né, o que resta para mim é lamentar, infelizmente não tem outro caminho a não ser lamentar ao chegar no fim da rua, certo? E aí a placa me indicar, pois é, aqui é uma rua sem saída. Então esse indicador para mim só mostra para mim o tempo que eu perdi até chegar no final da rua e o recurso que eu usei para chegar até o final da rua. E detalhe, eu não posso fazer nada não consigo recuperar o que eu perdi. Então é um indicador que ele me mostra o passado e que não me coloca no passado para eu fazer alguma correção. Então, o indicador que tenta mudar o passado, ele não é útil para a gestão. Um indicador que tenta me levar para o passado e tentar mudar, eu não consigo fazer isso. Agora, quanto é útil um indicador que me aponta um número que eu vou dar um exemplo para vocês que às vezes fica mais fácil, né? Então, se eu estou dentro do carro e eu tenho um indicador que me diz quantas vezes eu fiquei na rua por falta de combustível, é um indicador que não é útil para mim. Eu prefiro um indicador que me diga quantos quilômetros eu ainda posso andar em um futuro próximo, certo? Quantos quilômetros eu posso andar com o combustível que eu tenho hoje dentro do tanque. Por quê? Porque com essa informação, com essa indicação, a orientação que eu tenho é tomar uma ação agora para o melhor resultado futuro. Isso significa, né, o local do indicador ele é muito importante, dependendo de onde ele estiver, a minha decisão como gestor pode ser mais eficaz ou menos eficaz, certo? Isso vai depender muito do local do gestor, do indicador, certo? Então, se esse indicador tiver no final do meu processo, eu não sei se ele vai me ajudar muito, sabe? Acho que não. Acho que ele não vai me ajudar muito. Ele vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa perceber a tempo e colocar ele no seu devido. A pergunta que é, aonde é que eu vou colocar? Né? Tem algum lugar que eu possa dizer assim, olha, aqui, por exemplo, é o lugar mais adequado. Não tem nada que me diga assim, olha, aqui é o melhor lugar. Não tem nenhum livro que me diga, não tem nada que me diga. Então, isso é muito... a gente tem que começar a olhar mais o processo e menos para o efeito do processo. A gente vai falar isso ao longo da noite, tá bom? Relatividade. Não é só Einstein não que falava sobre a relatividade, mas aqui essa equação não é uma equação nova para vocês, é uma equação já bastante comum, ok? Bem comum no mundo dos negócios. É uma equação que basicamente rege qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio. Aqui nós temos o resultado em função de duas variáveis. Né? Uma variável é a receita e a outra variável é o custo. Bom, olha o que acontece, a questão de grana agora, estamos falando de grana. De produção, por exemplo. Né? Vou levar para vocês para um cenário bastante comum lá no LinkedIn. O Rafael está comemorando com todo mundo da empresa, está mostrando para todo mundo que hoje a gente bateu o recorde de produção. E bate foto, e parabéns para todo mundo. Só que a pergunta que vale 1 milhão é: a que
custo é que foi feito esse recorde. Porque se o meu indicador não estiver relativizado a custo, eu vou ter um problema. A gente vai ver isso mais na frente. Mas eu vou ter um problema aqui. Né? Eu vou ter um problema e eu acredito que esse problema passa por aqui. Se eu sou um gestor e olho para este Pareto, que está me falando claramente que a quantidade de retrabalho em uma máquina que eu tenho, essa máquina pode ser uma máquina de escrever, pode ser uma máquina de fabricar copinho, de plástico, sei lá que máquina que for. Mas eu tenho uma máquina e ela me gera retrabalho. Ela me gera retrabalho e ela está apontando para mim, gestor, que eu tenho que trabalhar na falha A e na falha B. Se eu quiser melhorar meu indicador de retrabalho, são nesses dois itens, nessas duas falhas, que eu tenho que destinar tempo, certo? Tempo e recurso. Grana, pode ser máquina, pode ser laboratório, pode ser uma série de coisas aqui. Então eu vou gastar tempo e recurso para resolver o retrabalho que eu tenho lá no A e no B. Automaticamente, o que vai acontecer quando eu melhorar o A e o B? O resultado vai melhorar. Né? Então, a notícia ruim que eu trago aqui para vocês, já de cara, é que eu nunca vi, pelo menos num balanço contábil, certo? Em uma empresa, qualquer empresa que mostra para mim no balanço contábil uma linha dizendo assim, olha, eu tenho aqui custo isso, custo aquilo, e eu tenho aqui número de defeitos, ppm, quantidade de horas de atraso e por aí afora. Eu não acredito que isso vai ter na contabilidade, não. Tá? Então, pessoal, aqui nós temos o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui, que além do conceito do indicador estar no local certo, eu estou trazendo para vocês aqui a questão da unidade. Então eu tenho um Pareto me mostrando em quantidade de retrabalho, só que a minha contabilidade mede em dinheiro. Então, eu estou medindo em percentual, em ppm, em quantidade, em horas e blá blá blá, um monte de unidades que não conversa com o monetário. O primeiro desafio é converter isso aqui em dinheiro. E olha o que acontece quando a gente pega o mesmo indicador, quando eu converto ele em dinheiro, que é a unidade do balanço fiscal, o balanço da empresa, e que é isso que a gente recebe, na verdade eu recebo em dinheiro, vocês também recebem dinheiro, a conta de energia paga em dinheiro, tudo é dinheiro, em forma de alguma coisa. E aí quando eu converto, olha o que o Pareto está falando para mim, que se eu quiser mudar aquele resultado azul lá, se eu quiser aumentar um pouco aquele resultado azul, ora, o que eu deveria fazer? Qual dos 5, 6, 7, 8 falhas que eu deveria trabalhar para melhorar diretamente naquele resultado lá? O vermelhinho, sabe o vermelhinho ali, o custo? Baixar ele, eu tenho que baixar ele. Qual dos dois eu deveria trabalhar? O D e o C. Então, aqui, né, aqui já tem a primeira armadilha aqui, né? O que me interessa saber é o custo do meu indicador, o quanto ele custa para mim. Né? Se não for custo, é receita, mas tem que ser em grana, certo? Então, isso tem uma... Na verdade, a minha tarefa como gestor é converter todo indicador em grana. E isso pode explicar muito bem, às vezes, por que eu trabalho, faço plano de ação e monto grupo de melhoria e põe Lean, põe isso, põe aquilo. E cadê o resultado, a grana?
a grana não vem. Por que que não vem? Porque às vezes a gente está trabalhando lá no A e no B. Dá dinheiro no A e B, olha lá aqui ó, no paretinho aqui do lado aqui. Dá dinheiro, mas não vai mexer muito o ponteiro. Então é complicado a gente querer ganhar dinheiro e medir em quantidade, em ppm. As coisas não se conversam, eu preciso converter isso. Tá? Eu sei que dá trabalho, mas esse é o papel do gestor. Né? Por isso que as empresas contratam um gestor de alto calibre para pegar a coisa e realmente botar no eixo o negócio. Né? Eu preciso realmente estar na unidade monetária aqui, certo? Então, gente, assim, ó, o indicador deve ser monetário e relativo sempre ao custo. Sempre. Sempre relativizar o custo. Né? Então, hoje a gente bateu a meta de vendas. Esse cara vende mais do que o outro vende. Né? O vendedor que vende mais é o cara que vai ganhar o prêmio. Não, eu quero saber quanto é que custa para esse cara vender. Porque tem vendedores que conseguem vender com custo menor do que outros que vendem muito, mas com custo muito maior. Que no final da linha, dependendo, pode ser diferente a métrica aqui. Então essa relativização dá uma noção espacial para o gestor. E por favor, indicadores de ppm, pp1000 e percentual e não sei, horas, são indicadores que não conversam com o resultado medido em grana, certo? Então é muito comum, às vezes, tá lá o gestor comemorando que de 1.000 unidades ele começou a fazer 1.500, mas aí eu pergunto, mas a que custo? As 1.000 unidades eu fazia com custo de 200 mil e as 1.500 unidades eu faço 300 mil, ou seja, é igual. Eu estou fazendo mais, só que o custo está indo junto, então é a mesma coisa eu ter 2 salários com 2 empregos, só que um salário serve para pagar só a babá do meu filho, que fica exatamente no mesmo horário que, ou seja, dá elas por elas. Eu estou me esforçando muito para ganhar a mesma coisa. Né? Então, quando eu relativizo aqui, eu consigo enxergar pontos de eficácia na minha gestão bem mais do que quando eu coloco só unidade pura, sem a conversão em grana. Tá? Quando eu compro algo, quando eu contrato alguém, quando eu pago alguma conta, ela não é em dinheiro? Tudo é em dinheiro. Né? Tudo é em dinheiro. E por que, que as minhas métricas não são em dinheiro? Certo? Bom, eu vou para um outro tema agora aqui um pouco mais profundo, né? E no final eu vou deixar um espaço para que vocês façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. E agora eu quero falar sobre métrica, só que essa métrica é como é que eu estou medindo o meu indicador. Né? De onde é que vem esse número, certo? Aqui, de novo, o pensamento crítico é fundamental, não só nessa fase, mas em todas as fases, uma análise de um indicador, né? De um pensamento analítico, porque eu não quero me apegar aos rótulos, ao nome que eu dou para o indicador, mas sim para a essência, para o conceito dele, para aquilo que ele quer me falar. Né? Então, é isso que eu quero trabalhar aqui, não apenas o nome do indicador. Vamos pegar aqui um indicador, né? Um indicador bem simples, tranquilo, para a gente entender didaticamente aqui, uma produção fabril, de pão, de tecido, de qualquer coisa, tá? Então aqui, como é que eu calculo esse indicador? Bom, como é que eu calculo? A forma mais fácil, mais básica, que qualquer um consegue medir é qual é o volume de produção que passa num determinado processo num período de tempo. Né? Eu conto quantos saem no final da linha de produção. Né? Quanto está saindo? É isso que eu conto. Este é o indicador mais básico. Né?
E agora a gente começa a lapidar esse indicador, porque esse é um indicador muito bruto, ele não me fala muita coisa, aliás, não me fala quase nada. Né? Lembrando que a gente mede em grana o meu negócio e aqui eu estou medindo em produtos que passam lá. Quando eu vejo que o meu cliente está pedindo 1.000 produtos azuis e eu fiz 1.000, só que só 800 são azuis e 200 são de outra cor, então o meu volume de produção não é mais 1.000, é só 800. Por quê? Porque é o que está sendo solicitado pela etapa seguinte, pelo meu cliente interno ou externo, seja quem for. Então, já de cara, 200 vão sobrar em algum lugar, hein? E aí já virou custo. Já virou um custinho que eu tenho ali que eu tenho que gerenciar depois esse negócio. E se eu ir um pouco mais a fundo, né, além desses 800 azuis, todos estão conforme ao prazo de entrega, conforme a uma especificação técnica, alguma coisa nesse sentido. A gente vai descobrir que nem todos estão. Alguns, algum deles, o próprio cliente está reclamando e está devolvendo que não vai. A coisa não está muito boa para ele, não. Então, isso eu não posso contabilizar como produção, né? Como um volume saudável, um volume vendável. Isso é um volume que eu preciso desconsiderar desses produtos não conformes. Um pouco mais de raciocínio crítico, eu vou para o custo desse volume, desses 700 que eu fiz, e vejo que parte desses aí fizeram reprocessos, tiveram custos adicionais, de hora extra, né, de algum trabalho que eu fiz, e tudo isso não estava sendo contabilizado no preço. Lembrando que o preço é uma junção de uma composição de custos que eu tenho mais uma margem que eu quero. Quando esse custo aumenta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ratear isso com todo mundo e quem paga a conta é o cliente. Então, quando eu olho o indicador pelo custo e levando em consideração esses pontos, a gente vê que o indicador que a gente usa muitas vezes é muito básico e não me mostra tudo que eu tenho. E isso explica por que às vezes, mesmo eu produzindo algo com o volume que estão me pedindo, o resultado é pobre, o custo é alto e eu não consigo entender por que o custo é alto. É porque provavelmente você está medindo no lugar errado, está medindo lá no final da rua. E aí o custo já foi, você já perdeu. Não dá para recuperar esse volume, não tem, tu vai ter que ou pagar hora extra, ou enfim, vai ter que fazer alguma coisa a mais e esse a mais custa a mais. O nome já fala tudo, né? Ok? Sobre interpretar, eu ainda queria explorar um pouco mais porque a gente tem que fazer o contrário aqui, né? A gente tem que fazer o contrário. Quando eu tenho uma pergunta que eu faço, eu deixo essa pergunta bem vívida para mim, eu busco criar formas para responder essa pergunta. Então, o indicador, a técnica, o formato, a fórmula, o conceito que eu vou usar desse indicador é para responder aquela minha pergunta. Certo? É sempre ao contrário. É a pergunta primeiro, depois é que vem a resposta. E eu muitas vezes acabo criando a resposta primeiro para depois ver o que eu faço com essa resposta, né? E aí a gente perde muita coisa, né? Então, primeiro porque aqui eu tenho uma visão, quando eu olho o primeiro ponto desse indicador e vejo que ele é global, é um indicador que está me integrando com outros indicadores, né? Isso acaba me gerando uma malha. Então, quando eu pego mais de um indicador, quando eu olho mais de um indicador e costuro um com o outro, isso acaba criando uma malha em 3D para mim, né? Então essa malha 3D me mostra um cenário diferente do que apenas um único ponto, um único indicador.
Então, essa integração de outros indicadores é benéfico para a minha visão como um gestor. E falando de negócios, né? De novo, nós vamos cair aqui que o esforço na gestão ele deve ser medido em dinheiro. Não tem como sair disso. Né? E essa integração acaba passando por isso também, ainda mais falando de negócio. Né? Então, e outro ponto aqui que é muito interessante é a eficácia. Ou seja, a eficácia nada mais é do que a relativização de um indicador absoluto com algum custo ou uma receita. Né? É bem diferente de eficiência. Né? A eficiência é um negócio que, se tu atendeu o plano, a meta, tá bom, 100% de eficiência. Se tu não atendeu 100% da meta, foi um pouquinho abaixo, foi menos eficiente. Então você pode ser 110% eficiente, pode ser 100% eficiente. Faz o que te mandam, faz a meta, faz o plano e seja eficiente. A que custo? Não me importa na eficiência. A eficiência não me cobra o custo. Ela só me diz, faz o que tem que fazer. Tá, mas e se custa o dobro? Não importa. Atinge a meta. É este o ponto. Isso é eficiência. A eficácia não. A eficácia ela olha outra coisa. Então aqui, eficiência é empurrar um bloco a 10 km por hora. E eu boto toda uma equipe para empurrar aquele bloco a 10 km por hora. Isso é eficiente. Eficaz é o gestor que olha assim, peraí. Se esse negócio fosse redondo, ok, eu não preciso gastar esse custo todo que eu gasto hoje para empurrar um bloco, essa energia toda para empurrar para alcançar essa minha meta, né? Então eu posso gastar menos energia, menos custo para atingir os mesmos 10 km por hora, que é a minha meta, ou o inverso. Com a mesma energia que eu tenho, com a mesma equipe que eu tenho, eu consigo dobrar ou triplicar ou fazer muito mais com o mesmo recurso. Ou seja, fazer mais com menos, essa é a regra da eficácia. Então a meta aqui não serve para muita coisa, porque a minha meta, não sei a de vocês, a minha é sempre fazer mais com menos. A minha é sempre essa, é ensinar o máximo com o menos tempo o menor tempo possível. Então, todo cientista que a gente acaba formando, por exemplo, gente, essa é a lei que a gente cobra em todo o percurso do estudo dele. É sempre ter um triângulo na frente dele. Esse é um triângulo que a gente sempre desenha para eles. É aprender o máximo com menos tempo e menos recurso, ponto final. Naquele momento que você está passando. Tá? Mais um passinho, vamos dar mais um passinho aqui. Vamos para análise, vamos mergulhar um pouquinho na análise aqui. Volto de novo com aquele cara lá, o Pareto, bom e velho Pareto. Lembrando que esse Pareto está mostrando aqui um indicador de custo já de retrabalho. Lembrando que o Pareto ele é um gráfico cumulativo, ele acumula. Ele me mostra aquela barra acumulada de um determinado período que eu escolhi aqui. Né? Agora, o mesmo número eu vou mostrar para vocês, não acumulativo, mas sim comportamento desse indicador. Como é que ele se comporta? Porque eu não consigo ver o comportamento dessa primeira falha aqui. Eu não consigo ver. Eu só consigo dizer a soma de tudo no final do ano, no final de um mês, no final de um dia, enfim, deu tanto. Mas o que aconteceu nesse período, eu não sei, porque ele não me mostra isso. Né? O gráfico sequencial ele já me mostra um comportamento, pessoal. Comportamento. E através de um comportamento ele é possível, inclusive, antecipar alguns eventos que possam estar acontecendo. Tá? Nesse caso aqui, a falha D foi um evento específico, a gente chama isso aqui de outlier, um ponto fora da curva. Ou seja, essa falha D, mês que vem, ela vai sumir, ela vai lá para o final do Pareto, sem eu fazer nada.
A outra falha que está ali do ladinho, barra C, se eu olhar o comportamento dela, como é que foi, como é que ela se comportou ao longo desse período? Aí eu vejo que, sim, houve um momento no início do mês e que foi feito algum trabalho, alguma coisa foi feita e que isso baixou no nível em que é só uma questão de tempo para ele sair do Pareto. Ou seja, mês que vem o C vai lá para trás também. Né? Vai lá para trás. E o B, como é que está o B? Eu vou olhar o comportamento do B. Então, o comportamento do B está me dizendo o seguinte: é pouco, só que é sempre. Aqui, uma atençãozinha vai bem aqui. Né? Quando eu olho o A, olha o A. Então, o A, o comportamento dele está dizendo, apesar de ele ser baixinho lá no Pareto, ele está crescendo. E é esse que eu tenho que ficar de olho. Esse cara aqui me preocupa. Porque o A de hoje vai ser o D de amanhã. Certo? Isso é olhar o comportamento. Essa analogia eu posso fazer, inclusive, para quem tem filho, eu posso fazer essa analogia também. O comportamento, quem analisa o comportamento do seu filho em casa, acaba prevendo algumas coisas no curto prazo que vai acontecer. Certo? O comportamento ele está mais agressivo, está cada vez mais agressivo. Ele não era assim, alguma coisa está acontecendo. Esse negócio, se a gente não vê o que está acontecendo a fundo lá na causa, vai explodir o negócio. Então hoje está tranquilo, mas amanhã ele vai estar em primeiro lugar lá na explosão, lá em cima. E aí, o que o bom e velho gestor faz? Vamos fazer um plano para tentar recuperar aquele cara lá que cometeu 20 crimes, mas aí já foi, né? Já foi. Aqui tu já perdeu dinheiro, já foi aqui. Então aqui, olhar o comportamento do indicador junto com o Pareto me ajuda a ter um cenário um pouco mais de futuro, né? E não é porque ele está em primeiro lugar lá no Pareto que eu vou trabalhar nele. Essa é a prova que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Que o Pareto só me dá uma indicação, mas é o comportamento que me diz quem é que eu vou trabalhar, com quem que eu vou trabalhar e por que eu vou trabalhar. E como ele está em custo, eu consigo até estimar quanto ele vai mexer lá no R vermelho. Né? Então, isso da análise é interessante porque existem alguns mitos de que alguns gráficos são os melhores. Eu prefiro olhar o todo, sempre o todo, né? Nem sempre o que está apontando no gráfico, só ele sozinho consegue dizer toda uma história. Eu não consigo dizer o quão rico é um país só com um único indicador, só com um único número. Não dá para dizer. Né? Existe a tentativa de indicadores sociais que tentam juntar, integrar vários indicadores sociais para mostrar um cenário diferente. Na empresa é igual. Eu não posso dizer que uma empresa é bom só com um único indicador. Pela lucratividade, por exemplo. Ou pela segurança, né? Ou pela qualidade. Eu não posso só com um único número representar uma empresa inteira. Eu preciso ter vários para criar uma malha, um tecido, um rosto, enfim, um 3D. Né? Esse indicador comportamental, ou seja, o comportamento, eu posso turbinar esse indicador ainda, né? Essa análise aqui. Eu posso turbinar essa análise desse comportamento, mas antes disso eu preciso voltar num tópico aqui que a gente passou antes lá, né? Agora só vou relembrar isso conosco aqui, né? Aqui, pessoal. Relação de causa e efeito, né? Todo efeito surge a partir de uma ou mais causas, certo? Ou de uma ou mais causas. Então, eu posso, sim,
medir, colocar uma plaquinha, um indicador lá no final da rua, que seria lá no último indicador, ou então eu coloco alguns indicadores mais no começo da rua. E aí com essa lógica, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos olhar agora o indicador por um outro ângulo, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho mais técnico no negócio, tá? Quem é que define a meta de um próprio indicador? Aqui a definição de uma meta ela pode vir do próprio indicador. Hoje o clássico é eu vou lá e coloco um desejo meu, né? Então eu coloco um desejo meu, um sonho, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e ou tu atinge ou não atinge, mas ninguém sabe se é possível atingir ou não. Essa variação, vocês sabem que tudo varia. Não tem um indicador que fica uma linha reta, né? Tudo varia. E essa variação aqui, ela é conhecida como sigma. Sigma é nada mais é do que o conceito puro de variação, né? Quanto que essa variação acontece ao longo de uma sequência de números, isso produz um número, e é conhecido como essa letra sigma. Bom, quando eu somo esta variação, né, quando eu somo a média desse meu processo, mais essa variação, ou quando eu diminuo ela, eu gero dois limites, o superior e o inferior, que também pode ser chamado de meta, que também pode ser uma previsão daquele indicador, tá bom? Então, só estou dando essa introdução porque agora eu vou entrar talvez num tema um pouco não tão de gesto, mas nada também do outro mundo, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai definir um período estático do meu indicador e esse período pode depender de cada indicador. Tem indicadores que são monitorados e movem muito rapidamente de hora em hora, alguns de dia em dia, dependendo do indicador. Aqui vocês estão vendo aqui o limite superior e inferior, a média sendo somada ao 3 sigma e diminuído 3 sigma. Então, quanto maior é aquela variação que eu falei para vocês, maior vai ser esse número aqui, ó, esse MR. E se eu tenho um número maior ali, ele vai se afastando da média cada vez mais. E aí ferrou. Né? Então, quanto maior a variação do meu indicador, mais difícil vai ser para atingir essa minha meta. Não tem jeito. Tá? Alguém vai ter que pagar o preço do negócio. Bom, uma vez tirado essa fotografia no momento estático, eu vou para o momento dinâmico agora. Agora sim, agora a gente entra num outro nível em que o meu indicador, essa meta vai mudar com a frequência que eu defini. E quem é que vai mudar não sou eu, é o próprio indicador. O próprio indicador vai gerar essas metas. O próprio indicador é que diz quanto que ele pode entregar, não eu. Bom, porque eu por mim, eu colocaria custo zero de qualidade, né, de não qualidade lá. A minha meta é sempre zero, é sempre o máximo. Vender quanto? Não, vende 100% do que eu tenho no estoque. Essa é a minha meta. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso entregar. E o indicador com essa variação, ele vai te dizer por meio desses limites quanto que ele pode te entregar. Né? E isso é móvel. Então, esse período dinâmico, ele vai arrastar sempre aquele período que eu defini. Né? Que eu defini. Então, eu defini um período, nesse período aquilo vai sempre estar se movendo. Vocês lembram nessa pandemia em que eles estavam calculando o número de infectados e mortos pontualmente.
E aí estava dando alguns problemas na análise, principalmente quando eles comunicavam os números. Por quê? Porque chegava domingo, ninguém lançava nada e aquilo caía, depois subia de novo, explodia na segunda, depois estabilizava e sempre assim. Alguém chegou e disse assim: vamos fazer isso aqui móvel, vamos fazer uma média móvel, né? O que é a média móvel? Eu vou travar um período. Nesse caso foram 7 dias na pandemia. Por quê? Porque em 7 dias tem gente que lança, tem gente que não lança. Então, dentro daquele período, eles viram que tudo que cair vai cair dentro dos 7 dias. Então, 7 dias é um número bom, né? Mas não tem uma regra para isso. Então, a cada dia que passa, aquele período vai junto. 7, 7, e o último cai fora. Então, passa um, o último cai fora. Passa mais um dia, o último cai fora. Mas o período se mantém o mesmo. A diferença é que não é data fixa, é o período. Período é número de dias ou horas, ou enfim, né? Vamos continuar. Eu vou trabalhar em cima de um case que fica mais fácil para a gente entender. Isso aqui é um indicador, aquele indicador nosso de custo de qualidade em uma máquina lá. A unidade dele é em 1.000 aqui, tá? 1.000 reais. Né? Esse aqui é aquele período estático que eu falei para vocês. É uma foto que eu, Rafael, gestor, disse: vou bater essa foto em 20 dias. Depende do indicador, depende da empresa, depende da tua área. Eu, Rafael, gestor de uma área aqui, estou dizendo, em 20 dias eu consigo pegar uma boa variação aqui e uma fotografia ela é bem feita aqui, com 20 dias. Bom, nesses 20 dias, a minha média de custo por dia foi de R$ 11.750, ok? 11 mil. Com a minha meta dizendo o seguinte, olha, esse processo do jeito que está aqui, é possível que chegue o custo a 17 mil ou então a 6 mil. Tá? Houve uma causa bem especial aqui nesse caminho aqui, um alerta aqui, né? Alguma coisa aconteceu aqui. Isso aqui é perigoso. Ele está calculando isso aqui quando tem pontos muito fora aqui, porque isso aqui não faz parte do dia a dia. O que é o dia a dia? É isso aqui. Isso é o dia a dia. Né? Isso aqui não é um evento, né? Não é comum a gente ganhar na loteria todo dia. Não, isso é um evento especial, certo? Um evento especial que não está atrelado ao comum. Então aqui provavelmente esse cara aqui vai estar inflando esse meu limite. Esse meu limite deve estar um pouquinho mais baixo do que isso aqui. Ele só não é menor por causa desse ponto aqui. É o cuidado que a gente tem que tomar. Seguindo, tá? Seguindo o nossa conversa aqui. Aqui já entra no período dinâmico, né? É o período em que a meta já vai mudando conforme o meu período que eu estimei aqui, né? Eu estou colocando que vai ser de dia a dia, mas pode ser de novo de hora em hora, enfim. O evento quem escolhe essa frequência é o próprio indicador, ele que vai dizer quando é que ele vai mudar, né? Então aqui a gente vê que o limite ele se autoajusta, o próprio limite se autoajusta, tendo sempre em consideração aquele período de 20 dias que o Rafael determinou. Então, por exemplo, aqui, ó, olha aqui nesse nono dia, aqui, nesse ponto 9 aqui, ó. Olha como o limite fechou, como a média caiu um pouquinho, como o limite fechou. Por que fechou? Porque se eu contar 20 pontos para trás, cai exatamente fora esse ponto grande aqui. Ou seja, a janela, né? Esse ponto caiu fora e ficou esse indicador com menos variação. Como tem menos, o sigma é menor, isso aqui é menor também. Ele se aproxima da média. Né? Aqui o sigma é maior, fica mais longe da média. O sigma é menor, ele fica mais próximo da média. E tem um pontilhado aqui que eu chamo de um pseudo-limite. Esse cara só serve como
teto, gente. Um teto que, quando bater ali o indicador, aí sim eu vou fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É só ali que eu vou trabalhar. Quando é que eu trabalho? Quando é que eu vou trabalhar? Quando é que o bombeiro é acionado? Quando toca o alarme, pô. Quando é que o gestor vai trabalhar? Quando toca o alarme. Quando é que a equipe vai a campo para mexer no indicador? Quando toca o alarme, né? E quando é que toca o alarme? Justamente no momento em que ele toca nesse pseudo limite aqui, para evitar que ele bata aqui, porque quanto mais ele sobe, mais desloca a média e aumenta a variação e esse negócio começa a subir. Então aqui é como se fosse, ó, trabalhe agora para baixar o mais rápido que tu puder. Não deixe ele tocar aqui em cima. Então aqui, quando bate aqui, o meu próprio indicador diz agora é hora de fazer alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Bom, o gestor pega a sua equipe, pode ser ele sozinho ou mais alguém, enfim, dependendo da área, e vai ser levado para tocar, para identificar, verificar o que está acontecendo e atuar para conter. Né? É só isso que vai acontecer aqui. É um protocolo que diz o que tem que fazer quando é acionado o alarme. Né? Então, dependendo do indicador, ele vai dizer, quando tocar aqui, o João vai fazer isso aqui, a Maria vai fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, nós vamos conter para tentar não aumentar muito esse indicador e piorar a minha meta. Não bater na minha meta aqui. Né? Não quero que toque lá em cima. Né? Tocar lá em cima para mim significa custo. Esse pontinho, cada pontinho aqui é custo, é dinheiro que eu estou jogando fora. Né? Então, uma vez feito isso, agora eu preciso registrar, por quê? Porque esse registro vai servir de base para eu colocar na mão de um especialista e estudar isso aqui, da robustez desse negócio, para eu trabalhar cada vez menos. Então, o bombeiro, quando ele não aciona, não é acionado por um alarme, o que eles fazem? Letra A, ficam jogando canastra? Cacheta? Não, não ficam jogando. Eles ficam trabalhando onde? Treinando, 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 né? Educando, fazendo aquelas auditorias e revisões, e, enfim, vários procedimentos preventivos em construções para que eles sejam menos acionados. Então é assim que o gestor vai trabalhar, mais na causa e menos no efeito, mas pode acontecer de dar um pico aqui, um alerta, né? E quando acontecer, eu vou atuar um protocolo que todo mundo sabe o que tem que fazer e como fazer. Não sai que nem uns caras tudo louco fazendo as coisas. Né? Então isso também não ajuda muita coisa. Né? Então, a longo prazo, a gente vê o quê? Um drift em inglês. Em português, a gente chama isso de uma rampa. Né? A gente percebe que uma rampa aqui descendo, né? Olha a linha verde aqui, vai descendo, essa rampa aqui, ó, eu estou falando que é um drift suave desse indicador de redução de variação também, a gente percebe uma redução de variação, e média também baixou aqui, né? Estou falando que baixou 45%. Antes, por dia, eu gastava aquele R vermelho, 11.750 era meu, daquele R vermelho total, 11.750 por dia era do meu indicador. E hoje, aquele R vermelho baixou, e só 6,4 numa média é que é meu. O resto eu consegui deslocar esse dinheiro que estava no R de custo para o R de resultado, o azulzinho lá no outro lado. Aí sim eu consigo dizer, olha, aqui estou botando dinheiro no bolso, certo? Tá dando resultado. Agora, o que vai acontecer com o passar do tempo aqui, pessoal? Isso aqui é o conceito de melhoria. Melhoria é drift, é queda ou subida suave, certo? Nada drástico. Isso é melhoria. Agora, alguém pode chegar, não, eu não quero 6.4. 6.4 não me atende, eu quero 1. No máximo R$1.000 por mês a gente tem gastado.
Esse é o conceito de milagre. Com o Fusca que você tem, né, andar a 250 km por hora, fazendo 12 com litro. Isso é o conceito de milagre, né? É pedir mais do que o meu processo consegue entregar. Aqui, se eu quiser realmente um shift, que a gente chama um degrau, ou seja, uma mudança brusca, ou seja, uma inovação, terá que ser feita no meu processo, né? Porque aí sim, esse é o conceito de inovação, é quando eu tenho um resultado muito diferente do que é o comum hoje. Não é uma pequena melhoria, não. É algo que tu vê drasticamente diferente. Tanto é que com o Fusca que eu tenho aqui, o máximo que eu consigo entregar aqui é 120 com todos os integrantes lá, todos vivos. Né? Sem ninguém morrer. Então, o máximo que eu consigo entregar é 120 km por hora. Agora, se você está me pedindo para entregar 250 km por hora, alguém tem alguma dúvida que eu vou ter que fazer mudanças estruturais no meu Fusquinha? Né? Eu vou mudar tanto ele que nem vai ser mais parecer com um Fusca, né? Vai ser qualquer outra coisa. Então, essa lógica é interessante porque ela me mostra um comportamento, uma melhoria e me diz quando é que eu tenho que trabalhar. E quem fala isso não sou eu, é o indicador. Né? Então, é claro, estamos falando de grana, não mais de ppm, não mais de percentual. E, gente, não é fácil transformar indicadores em grana. Eu sei disso. Eu sei que não é fácil transformar indicadores em grana. Não é. Não é mesmo. Só que é necessário. É necessário trabalhar com monetário, com indicadores monetários. Então, e tem outra pergunta, claro, né? O que faz essa variação aumentar e diminuir no meu indicador? É óbvio que essa é uma pergunta importantíssima, certo? É óbvio que é uma pergunta. Ela não é fácil de responder. Para isso tem técnicas para responder essa pergunta, né? E só isso aí já daria um outro evento aí de horas aqui, né? E é outro ponto que também a gente nem estou explorando muito aqui por causa do tempo, já, inclusive já está encerrando aqui, né? É a importância que tem o raciocínio crítico, gente, na gestão. Porque o raciocínio crítico é o que vai separar a realidade da ficção. É ele que vai filtrar as falácias, o tal do eu acho, ou alguma coisa me diz que. Isso acontece muito, o viés da confirmação. Então, quando eu quero incriminar algo ou alguém, eu já vou com os argumentos tudo pronto para contar a história que eu quero. E o raciocínio crítico faz exatamente isso. Quebra isso. Ele destrói esse tipo de coisa e não deixa você cair nessa armadilha. Né? O pensamento crítico é óbvio que ele vai valorizar a evidência muito mais do que a autoridade. Né? Me mostra evidência que... Porque a autoridade... A gente já viu que tem muita gente com autoridade e às vezes comete algumas gafes meio feias, assim, sabe? Dentro da empresa. Tô falando da empresa, gente. Né? Nada fora. E o pensamento crítico, ele também trabalha com todas as possibilidades. Todas as possibilidades, não uma só. Né? Enfim, além da imparcialidade que ele me dá, ele não se apega a conceito, ele se apega desculpa, ele não se apega a rótulos, ele se apega a conceitos, né? Porque conceito ele fica mais presente por mais tempo quando os rótulos são trocados frequentemente, né? O rótulo vai mudando, mas a essência, o conceito, ele se mantém ao longo do tempo, né? Algumas coisas vão se agregando, obviamente, né? Obviamente. Mas quando você olha assim, a essência é lá que a gente tem que trabalhar, no conceito e na essência, né?
Queria agradecer o tempo de vocês e me coloco sempre à disposição para estar trocando informações, ideias,